Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e esse é o segundo de uma sequência de 6 vídeos acerca de O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir. A gente fala hoje da segunda parte do primeiro volume, intitulada História. Esse vídeo era para ter saído já há alguns dias, na quarta-feira passada, mas a minha garganta inflamou, fiquei sem voz, então fiquei sem condições de gravar por alguns dias. Por isso, então, esse vídeo está sendo atrasado. Eu vou tentar não deixar com que os outros atrasem muito por conta do atraso desses primeiros vídeos, desses 2 vídeos que eram para ter saído semana passada, mas não garanto também que não vão dar uma atrasadinha. Bom, na segunda parte, a Simone de Beauvoir começa explicando, então, ou questionando quais foram os privilégios que concederam ao homem o direito, vamos dizer assim, de dominar a mulher. Então, se na primeira parte ela tentou mostrar que o homem desejou, né, houve um processo que fez com que o homem desejasse essa dominação, e ela explica isso por meio dos 3 capítulos da parte 1, na segunda parte ela vai explicar então quais foram os privilégios. Por meio da história ela vai mostrar então quais foram os privilégios que foram garantindo ao homem ao longo da história esse seu lugar de privilégio. Ela começa falando da maternidade e ela mostra como que as fêmeas e as sociedades vão se relacionando com a maternidade. Então ela vai dizer que para fêmeas de outras espécies, a maternidade, a amamentação vai permitir para essas fêmeas uma certa liberdade. Enquanto para as fêmeas da espécie humana, a amamentação, o ato do maternar vai fazer com que essa mulher perca privilégios ou perca direitos dentro da sociedade ou dentro da organização na qual ela esteja inserida. Isso porque o ato do amamentar, por exemplo, é um ato natural, então ele não é considerado uma grande coisa, enquanto que o ato de caçar, plantar, ele vai ser considerado uma coisa muito importante. E como é feita majoritariamente por homens ao longo da história, esses homens vão requerendo para si um privilégio a partir do momento que o modo como ele alimenta os seus é considerado uma coisa importante, e o modo como a mulher amamenta o seu filho não vai ser considerado grande coisa. A mulher, então, ela vai estar sempre muito mais atrelada à espécie do que o homem. Quando o homem consegue, por exemplo, dominar ferramentas, isso vai ser um grande acontecimento justamente porque vai permitir que o homem tenha um domínio maior da natureza e a mulher não vai ter esse mesmo domínio. Retomando a ideia ali das hordas primitivas, Beauvoir vai falar, contudo, que essas desigualdades ou essas diferenças elas não eram necessariamente pensadas e planejadas num domínio do homem sobre a mulher. Ela diz que isso vai começar a acontecer quando surge a ideia, a noção de direito, quando vai surgir a propriedade privada, quando vai surgir as instituições, a ideia de herança. Então ela vai dizer que conforme tudo isso vai se formando, vai se desenvolvendo, isso vai começando a ser feito, isso vai começando a ser planejado de modo intencional. Com o surgimento dos clãs e das comunidades agrícolas, isso vai se alterar bastante, justamente porque com o surgimento dos clãs começa a se projetar uma noção de futuro que as hordas primitivas não tinham. Então a mulher ela começa a ter um lugar que ela não tinha dentro da sua comunidade. E isso vai ser muito importante porque vão começar, a mulher ela tem ali uma valorização inicial bastante importante, mas isso vai fazer com que surjam também os primeiros mitos a respeito da mulher, e esses mitos vão ser abordados na parte 3. Então ela diz que vai surgir, por exemplo, a primeira divindade feminina, chamada de grande deusa, Então vai começar a se remeter à ideia da mulher, vai se começar a remeter uma sacralidade à função ou ao papel da mulher dentro da sociedade. No entanto, isso não vai conferir à mulher um poder decisivo dentro do funcionamento dos clãs, porque esse poder ele ainda é masculino. Então a mulher ela vai ter uma valorização no que tange a maternidade, no que tange a amamentação. Ela também desenvolve ainda algumas tarefas relevantes, ela tece, ela desenvolve cestos, mas ela cuida com certo limite da agricultura, mas isso não dá a ela o direito de tomar decisões em relação a como o clã funciona, entre outras coisas. Isso vai fazer com que a mulher ocupe 2 papéis principais, ou de escrava, quando ela decide cumprir com os papéis que se espera dela, fazer com que se espera dela,
viver para sua família, para o seu clã, vamos dizer assim, ou o papel de ídolo. Então, ou a mulher ela está nesse espaço de escrava, ou ela está nesse espaço distanciado daquele grupo, daquela organização. Ela é valorizada, mas ela também não tem uma função decisiva muito importante. A ideia de sociedade patriarcal, como a Pronto Beauvoir, se forma a partir do momento que os homens começam pensando nesses clãs que estão projetando essa ideia de futuro. Ela diz que a sociedade patriarcal ela se forma a partir do momento que esses homens que não davam importância para esses filhos, aliás, os filhos eles eram considerados empecilhos para as organizações, para as ordens primitivas, mas ela diz que a partir do momento que a criança, que o filho começa a ser valorizado, é que vai surgir a ideia de sociedade patriarcal, porque até isso que era do domínio da mulher, os filhos, os homens vão requerer para si. Então as decisões importantes relacionadas aos filhos, relacionadas à educação, relacionada a tudo que se relacione com aquela criança, vai ser tomada então pela parte masculina do clã e não mais pela mulher como era anteriormente. Beauvoir vai dizer também que é com o advento da propriedade privada que a mulher vai ser destituída de qualquer poder que ela tenha tido anteriormente. Então ela vai dizer que quando surge a propriedade privada, os homens eles vão se tornar proprietários de várias outras coisas. Ele vai começar a escravizar outros homens, ele vai ser dono dos seus próprios filhos. Por consequência, a partir do momento que a mulher ela vai perder uma função de trabalho importante que vai ser ocupada então pelos escravos, a partir do momento que a mulher perde essa função, ela passa a ser também propriedade do seu marido, justamente porque ela não tem agora um trabalho que seja considerado relevante para a organização familiar. Então ela diz que é com a ideia de propriedade privada que a mulher ela vai ser destronada de qualquer poder que ela tenha tido anteriormente. Mais adiante, ela vai dizer que a sociedade, que o papel da mulher ou a condição da mulher não evolui, mas ela vai dizer que a gente chega ali num momento que vai haver uma ideologia que vai ser determinante, que vai assentar esses valores patriarcais, que vão assentar a condição feminina, e ela vai dizer que essa ideologia é o cristianismo. Então ela vai citar várias passagens do texto bíblico, vários momentos do texto bíblico, para mostrar como que o texto bíblico confere à mulher um lugar de inferioridade dentro da família, dentro da sociedade, dentro das decisões políticas, e ela vai então mostrando pra gente isso em vários momentos, em várias passagens, que é pra gente perceber o quanto que o cristianismo influenciou, ou contribuiu para que essas diferenças, para que essa condição da mulher se acentuasse ainda mais. Mais adiante ela vai tratar das sociedades feudais e ela vai dizer que a situação da mulher vai se mostrar muito incerta, justamente porque vai haver uma confusão ali nos direitos de soberania e de propriedade. Então ela vai dizer que a mulher ela deixa de ser coisa da família, ela deixa de ser propriedade do homem e ela passa a ser propriedade, assim como tudo que está dentro do feudo, ela vai ser propriedade do suzerano. Então essas relações elas vão ficar incertas durante esse momento, justamente porque a mulher ela responde agora não só mais ao homem da sua família, ao patriarca, ela vai responder também a esse suzerano, enfim, o dono de tudo que exista dentro do seu feudo. Mais adiante ela vai tratar do século XV ao século XIX, que foi o período marcado pelo individualismo e que permitiu com que se percebesse a ascensão de várias personalidades mulheres. Então ela vai mostrar que várias mulheres conseguiram ascensão social, conseguiram se destacar pelos seus feitos, ela vai citar várias, então ela vai dizer que várias mulheres conseguiram se destacar pelas suas ações, o que não acontecia nos momentos anteriores. E ela vai dizer que essa ascensão ela foi permitida, ela foi possibilitada grandemente pela entrada da mulher, ou de algumas mulheres, obviamente, na vida intelectual. Então ela vai dizer que as mulheres começam nesse período a se dedicar às artes e às letras, e isso permitiu com que as mulheres, um grupo de mulheres ou algumas mulheres, tivessem estudo e tivessem uma ascensão que anteriormente elas não tinham. E ela vai falar bastante disso, dessa importância das artes, das letras, dos salões, para que essas mulheres conseguissem se destacar, conseguissem estudar e
conseguissem deixar seu nome na história. Beauvoir fala que foi no século XVIII que a mulher começou a receber educação formal, e essa entrada da mulher na educação formal foi muito importante, ainda que essa educação não fosse para todas as mulheres, fosse para um grupo muito limitado de mulheres, e ainda que fosse muitas vezes uma educação primária, mas foi essa educação formal que foi permitindo para que mais mulheres questionassem seu papel, questionassem a história, questionassem essas diferenças, questionassem essa condição da mulher. Ela vai dizer que o século XVIII foi o século que foi marcado pela mulher em busca de seu prazer. Tanto que ela diz que nem os conventos, nem o lar conjugal vai ser suficiente mais para conter essa mulher. Então ela fala então que o século XVIII foi marcado pelo surgimento de um grupo maior de mulheres que estavam questionando o seu lugar, questionando o seu papel, e novamente ela fala que a arte muitas vezes foi o refúgio dessas mulheres. Então ela vai dizer o quanto que a arte foi importante para que essas mulheres desenvolvessem uma consciência crítica de si e dessas relações. Ela vai trazer uma diferença bastante importante, que é a ideia de que essas mulheres que conseguiam deixar seu nome na história eram sempre mulheres da elite, enquanto que era mais comum encontrar homens das massas que conseguiam se destacar como grandes gênios, e isso não acontecia com as mulheres. No século XVIII, ali desse período, foi quando as mulheres começaram a se destacar e a deixar seu nome como grandes gênias. Isso não acontecia com mulheres das massas, era sempre com mulheres da elite. E aí ela vai retomar um teto todo seu para explicar por que as mulheres, nem as da elite, nem as das massas, conseguiam alcançar antes disso um estado de genialidade na literatura. Mais adiante, quando ela fala da situação da mulher atual, ela vai tratar da operária, e aí ela vai dizer que vai ser bastante complicado para a operária, porque ela não se liberta quando ela sai do espaço de casa para o espaço do trabalho. Então ela vai dizer que a operária, essa mulher que trabalha, que vai para fora, ela precisa dar conta agora, tanto dessa carga, desse trabalho externo, mas ela ainda precisa dar conta desse trabalho de casa, da educação dos filhos, Então ela vai dizer que a carga dessa mulher operária vai aumentar grandemente, justamente porque ela não se liberta quando ela começa a ganhar o próprio dinheiro, ela não se liberta quando ela começa a trabalhar. Mas a diferença a partir do momento que ela começa a ter essa inserção na vida pública, ela já está desenvolvendo uma consciência sobre si, e isso é muito importante. Ela diz que essa mulher já começa a desenvolver uma consciência sobre si, perceber certas diferenças, e começa então, a partir daí, a requerer ou a lutar para conseguir um trabalho doméstico que não a sacrifique tanto, enquanto essa mulher que está indo para o mercado de trabalho, está trabalhando também, está suprindo muitas vezes sozinha a sua casa. E aí ela vai falar bastante do que é essa consciência de si. A partir do momento que a mulher entende, então, que ela tem um valor menor dentro da sociedade, a partir do momento que a mulher percebe que ela é menos importante dentro da organização social, o que vai acontecer com essa mulher? Então ela vai dizer que muitas vezes, ela vai refletir largamente sobre isso, mas ela vai dizer que muitas vezes é exatamente isso que faz com que muitas mulheres tentem agradar tantos homens. Então ela vai dizer que a partir do momento que a mulher se percebe muitas vezes como essa mulher desprovida de muitos direitos básicos, ela vai mostrar então que a mulher ela vai tentar agradar justamente esse sujeito que tem esses direitos dentro da sociedade. Então ela vai dizer que as mulheres vão começar a representar e vão começar a tentar desempenhar esse papel que os homens esperam dela, tanto que ela fala em algum momento. Disso decorre que a mulher se conhece e se escolhe, não tal como existe para si, mas tal como o homem a define. Então ela vai dizer que muitas vezes muitas mulheres, a partir do momento que reconhecem a sua condição, vão tentar existir, vão tentar atuar dentro da sociedade da maneira como o homem a define, não da maneira como a qual ela escolhe, não da maneira como a qual define para si. Bom, essa foi a nossa discussão sobre a segunda parte de O Segundo Sexo. No próximo vídeo a gente vai falar sobre os mitos. Até lá!